O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, retorna de Washington dessa breve visita que ele fez para uma reunião de emergência em que ele solicitou essa reunião para apresentar ao presidente Donald Trump as condições israelenses para um acordo entre Estados Unidos e o Irã. Portanto, Netanyahu, inclusive, antes de decolar de volta para Israel, ele declarou isso, que apresentou ao presidente Donald Trump as condições que incluem um acordo não apenas sobre o programa nuclear, mas também sobre o programa de mísseis balísticos e também sobre o armamento do Irã a esses chamados proxies, esses aliados satélites do Irã na região, grupos terroristas e milícias, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina na faixa de Gaza, as milícias pró-Irã no Iraque. Mas Netanyahu disse o seguinte, que ele é cético em relação à possibilidade de um acordo entre Estados Unidos e Irã, mas que disse também que acredita que as condições que o próprio presidente Donald Trump disse que apresentou condições que acredita que serão capazes de reverter essa situação e, portanto, alcançar um acordo entre Estados Unidos e Irã que seja um acordo satisfatório também para Israel. Isso nos coloca numa comparação que é muito importante e que volta e meia retorna aqui a Israel, porque em 2015, diante do possível acordo, daquele primeiro acordo entre Estados Unidos e Irã, dessa vez por parte do então presidente Barack Obama, Netanyahu não teve essa relação cordial. Ao contrário, ele foi ao Congresso norte-americano, convidado por John Boehner, que era o líder da Câmara do Partido Republicano, inclusive. O presidente Barack Obama, por meio de intermediários, disse que Netanyahu não deveria ir aos Estados Unidos fazer esse discurso para o Congresso, as duas casas conjuntas do Congresso norte-americano, porque isso foi considerado naquele momento pelo Partido Democrata, por muitas vozes do Partido Democrata, uma tentativa de Netanyahu de interferir nos assuntos internos da política norte-americana, mas Netanyahu desafiou aquele aviso do presidente Barack Obama e foi assim mesmo, fez um discurso às duas casas do Congresso norte-americano. Como curiosidade, naquele momento, ele era apenas o segundo líder a discursar por 3 vezes as duas casas conjuntas do Congresso norte-americano. O segundo líder, porque o primeiro era o então primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Esse era o peso dessa segunda visita, desse terceiro discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu às duas casas conjuntas do Congresso norte-americano. Mas para além desse fator simbólico, que é positivo a Netanyahu, fica também um dado negativo. Esse evento de 3 de março de 2015, o discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, apesar do pedido de que não discursasse por parte do então presidente Obama, esse episódio é considerado um momento de quebra das relações entre Israel, em especial de Netanyahu, com o Partido Democrata. Naquele momento, é considerado por muitos dos analistas como um momento em que Israel deixa de ser uma pauta conjunta do Partido Republicano e do Partido Democrata, e Netanyahu se alia quase que totalmente ao Partido Republicano e aposta nessa aliança com o Partido Republicano. E apesar disso, evidentemente, já houve presidente democrata, Joe Biden, agora novamente o presidente republicano Donald Trump, e essa alternância de poder nos Estados Unidos é algo normal da democracia norte-americana, e a crítica que se faz aqui é que naquele episódio de 3 de março de 2015, Netanyahu arriscou uma posição privilegiada de Israel de ser um dos assuntos dessa raríssima pauta conjunta entre republicanos e democratas nos Estados Unidos. E agora, o que se vê é que, ao contrário daquela postura desafiadora em 2015 de Netanyahu a Obama, o que se vê é uma postura de amizade entre Netanyahu e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até porque é importante lembrar, Donald Trump já é, segundo Netanyahu, o maior amigo presente na Casa Branca de Israel, definido por Netanyahu. Netanyahu disse isso, inclusive aqui no Knesset, no parlamento israelense, e não há mais a quem recorrer. Se houver um retorno dos democratas à Casa Branca, e isso deve acontecer em algum momento, a situação de Israel, se
Netanyahu ainda for primeiro-ministro, vai ficar muito complicada, mesmo se não for Netanyahu primeiro-ministro. Hoje há uma nova geração de lideranças democratas que tem absoluta rejeição a Israel, uma série de jovens lideranças democratas, e um dos elementos que muitos analistas consideram fundadores dessa rejeição democrata é justamente aquele discurso de 2015, também contra um acordo entre Estados Unidos e Irã.